boa tarde a todos, caros amigos aqui presentes, caro Emílio Guerreiro, mandatário da candidatura Juntos por Guimarães, caro Rui Barreira, presidente da Comissão Política do CDS de Guimarães, e caro Bruno Fernandes, vice-presidente da Comissão Política do PSD e diretor de campanha desta coligação. Deixem-me cumprimentar-vos nessa condição de amigos que são, agradecer-vos por tudo o que têm feito, por tudo o que ainda vão fazer, tudo o que têm feito por mim, tudo o que têm feito por nós, tudo o que vão fazer ainda por Guimarães. Muito obrigado. Permitam-me também um cumprimento especial àquele que será o futuro vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Sr. Engenheiro Monteiro de Castro. Muito obrigado pela sua presença. Tem sido um enorme prazer trabalhar consigo. Demais dirigentes nacionais e distritais dos partidos da coligação, deputados à Assembleia da República, ilustres presidentes de Câmara presentes, anteriores candidatos à Câmara Municipal pelos dois partidos, os colegas de variação, um abraço muito especial, os membros das comissões políticas dos dois partidos, aqueles que na sombra, tantos que tenho visto por aí que não pude ainda cumprimentar, tornaram tudo isto possível, que isto é um trabalho de muita gente. Um forte abraço para todos vós. Presidentes de Junta de Freguesia e membros das Assembleias de Freguesia, os nossos candidatos às Juntas de Freguesia, que vão ser os principais embaixadores desta candidatura, e uma palavra também muito especial aos inúmeros empresários e inúmeros dirigentes associativos que aceitaram o nosso convite e quiseram estar entre nós. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Caros amigos, caros vimaranenses, é para mim uma enorme honra e um incomensurável orgulho estar aqui hoje, perante vós, os meus conterrâneos, a gente da minha terra, a apresentar a minha candidatura a Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. E deixem-me agradecer-vos do fundo do coração a vossa presença aqui hoje, a forma como se mobilizaram, o calor que me têm manifestado, o carinho que me têm manifestado. Muito, muito obrigado do fundo do coração. Este é um momento de definição, é um momento de viragem política em Guimarães, porque estamos a terminar um período de governação de 24 anos e Guimarães mudará necessariamente de ciclo nas próximas eleições autárquicas. Os vimaranenses decidirão quem serão os seus representantes políticos para as próximas gerações. E neste momento importante perante todos vós, perante aqueles que acreditam e me fazem acreditar, quero dar-vos conta das razões da minha candidatura. Candidato-me a Presidente da Câmara Municipal de Guimarães por pretender pôr em prática a visão que tenho para o futuro da nossa terra. Mais desenvolvida, mais harmoniosa, mais justa, mais competitiva, mas, sobretudo, mais preocupada com aquilo que lhe dá toda a sua essência, que somos nós, que são os vimaranenses. Candidato-me a Presidente da Câmara Municipal de Guimarães por sentir a necessidade de unir verdadeiramente o concelho, tratando como iguais todos os vimaranenses, os da cidade e os das freguesias, os do centro e os das periferias, de Castelões a Lordelo, de Longos a Cerzedo. Candidato-me porque não quero continuar a viver num concelho que se preocupe mais com os seus visitantes do que com os seus habitantes. Candidato-me porque quero ter uma Câmara mais preocupada em gerar dinheiro do que em gastar dinheiro. Candidato-me porque conheço bem o meu concelho e as suas freguesias e instituições. Candidato-me com respeito pelo passado, porque o vejo como uma oportunidade de relançar o futuro. Mas candidato-me essencialmente porque sou vimaranense com todo o meu ser. Por isso, hoje daqui, meus caros amigos, eu quero dizer a todos os vimaranenses, aos do Norte e aos do Sul, aos do Centro e aos da periferia, aos de esquerda e aos de direita, aos independentes e aos grupos informais,
a todos os que vivam nesta terra de que tanto nos orgulhamos, que todos têm lugar neste projeto, que todos fazem parte deste projeto, que chegou a hora de todos juntos mudarmos Guimarães. Mas deixem-me explicar-vos exatamente o que é que essa mudança significará se os vimaranenses me escolherem para seu presidente. Há cerca de um ano atrás, em abril de 2012, quando manifestei a minha disponibilidade para liderar esta candidatura, disse claramente que na devida altura faríamos um contrato com os vimaranenses. Apresentaríamos uma proposta de compromisso com a população. Pois hoje é esse momento. É o momento de especificar em que consiste esse contrato que pretendo assinar convosco. O contrato que me vinculará, no futuro, ao cumprimento rigoroso daquilo com que me comprometo. Porque as pessoas estão cansadas que lhes digam uma coisa e depois façam outra. As pessoas estão cansadas que lhes prometam tudo para obter o seu voto e depois se fuja à responsabilidade daquilo que se prometeu. Tudo isso tem que mudar. Temos que fazer com que as pessoas possam voltar a rever na prática política. Queiram fazer parte da construção do futuro das suas comunidades. Por isso, se for eleito Presidente de Câmara, todas e cada uma das propostas que constarem do programa eleitoral, algumas das quais ouvirão aqui hoje, estarão elencadas, estarão organizadas e estarão permanentemente expostas para que os cidadãos possam, a cada momento, ver o que foi feito com cada um dos compromissos eleitorais que assumi perante eles. Para que possam fazer uma fiscalização sucessiva de tudo o que consta do nosso programa eleitoral. Para que possam constantemente estar a par do que a Câmara em que votaram está a fazer para cumprir a sua palavra. Porque é disso que se trata. Cumprir a palavra. Porque os homens verdadeiramente sérios não precisam de apregoar a sua seriedade. Praticam-na. Porque os homens verdadeiramente humildes não destacam eles próprios essa característica. Porque a seriedade não deveria ser apregoada como uma característica de quem se candidata a cargos públicos. Porque ela é um imperativo, um dever cívico e moral de quem queira estar na vida pública. Por isso, o contrato que estabelecerei com os vimaranenses assenta em 5 pilares estruturantes, com base nos quais estabelecerei as fundações do nosso projeto de futuro e nortearei a ação a desenvolver pela nossa Câmara Municipal. O primeiro pilar, naturalmente, é o pilar social. Num momento de crise como aquele que vivemos, as nossas preocupações devem estar com aqueles que estejam a passar por maiores dificuldades. É um imperativo de natureza moral que, numa altura como esta, as autarquias se deixem de preocupar com as marcas da sua governação e se comecem a preocupar, essencialmente, com o bem-estar e com a qualidade de vida dos seus cidadãos. Por isso dizemos que as pessoas estão em primeiro lugar. Dizemos-lo porque é aquilo em que acreditamos profundamente. Porque eu não concebo ter práticas despesistas quando os nossos concidadãos passam por tantas dificuldades. Porque eu não concebo que se gastem 1,8 milhões de euros em contratos especulativos e não haja disponibilidade para reduzir as taxas de ligação à água e saneamento. Porque eu não concebo que se tenham gasto 11 milhões de euros em obras ainda sem destino definido e não tenhamos disponibilidade para acudir às necessidades mais básicas das nossas populações. Porque me choca que se apaguem as luzes às pessoas nas freguesias como uma forma mais fácil de poupar na fatura energética, sem que haja sequer a preocupação de implementar medidas e políticas de poupança. A sociedade tem que, nesta altura, se voltar essencialmente para o desenvolvimento da pessoa humana. Tem que se preocupar em conferir dignidade às condições de vida da população. Nesta área social, eu procurarei estimular o funcionamento autónomo e verdadeiramente independente do chamado terceiro setor, fortalecendo a economia social. Por isso, as IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, serão um elemento privilegiado no desenvolvimento da ação social do município. Deixarão de ser consideradas como um elemento concorrencial, mas antes como um parceiro. Se existem entidades privadas disponíveis a investir o seu próprio dinheiro em equipamentos sociais, que depois servem toda a comunidade,
A função do Estado é ajudá-las o mais possível. Por isso eu não compreendo como é que uma Câmara que diga ter preocupações sociais que se digne cobrar licenças pela construção de equipamentos sociais a instituições que, além de não visarem o lucro, atuam em substituição do próprio Estado. Isso é a subversão de tudo. Tributar uma instituição que não tem fins lucrativos por construir um equipamento social que é uma carência da comunidade é bem a demonstração da visão social do atual Executivo. Por essa razão, meus caros amigos, de outubro em diante, todos os equipamentos sociais construídos por IPSS em Guimarães passarão a ser isentos do pagamento de qualquer licença à Câmara Municipal. O pilar social tem um elemento que é essencial, nuclear, central à atuação do futuro Executivo Municipal. E esse elemento é a família. Eu acredito na família como a base da organização social, como núcleo central do desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso serão adotadas medidas concretas de incentivo e de promoção da natalidade, como a já assumida da criação do Cartão Municipal da Família Numerosa. E por último, nesta área, uma palavra muito especial aos nossos séniores, àqueles que construíram a cidade e o país que nós recebemos, àqueles a quem devemos tudo o que somos hoje como sociedade, àqueles que passaram por tormentas para que hoje possamos viver em condições muito melhores do que eles próprios viviam. Os nossos séniores precisam essencialmente de dois tipos de preocupação. Por um lado, que o município esteja atento às situações de abandono, tanto físico como psicológico. Por outro lado, que a nossa sociedade possa ter a inteligência de beneficiar da sua experiência de vida e do seu saber na formação da própria sociedade. Para isso, iremos implementar um census sénior em coordenação com o que já é praticado pelas forças de segurança e colocando a Polícia Municipal a trabalhar em todo o Concelho e ao serviço deste objetivo, fazendo com que saibamos a cada momento onde vive cada pessoa de idade que esteja isolada ou sem acompanhamento da respectiva família. Por outro lado, vamos adotar um programa intergeracional que visa desafiar os nossos séniores para que nos ajudem, para que façam parte da nossa sociedade. Este é um programa que irá desafiar os jovens a se responsabilizarem por fazer o acompanhamento de um idoso ou casal de idosos que vivam sozinhos, como forma de combate à solidão dos idosos por um lado, mas de incentivo à interatividade entre gerações, promovendo a residência de alunos universitários em casa de idosos e desenvolvendo este projeto com as escolas do nosso concelho. Porque nós estamos gratos por tudo aquilo que fizeram por nós. Uma sociedade sem gratidão não é uma sociedade justa. Tudo o que fizeram pelos vossos filhos, tudo o que fazem pelos vossos netos e que fizeram pelo nosso concelho e pelo nosso país. E é por isso que a nossa sociedade vos deve ver não apenas do ponto de vista assistencialista, mas principalmente como quem detém todas as capacidades para ajudar os mais novos, para ajudar a construir a sociedade do futuro. Em conclusão, caros amigos, para mim, a preocupação na ação social é saber antecipar os problemas e as dificuldades das pessoas. É agir com força, agir com determinação, mas agir preventivamente. Agir para que todos aqueles que precisem de ajuda nunca tenham que estender a mão, nunca tenham que se colocar na situação de pedir nada a ninguém. O segundo pilar é a cultura. A cultura para Guimarães é essencialmente uma responsabilidade. Se é certo que a aposta cultural tem que se ajustar à realidade económica atual, também é verdade que o reconhecimento de Guimarães como cidade de cultura é algo que responsabiliza qualquer futuro executivo municipal. Há, no entanto, ajustamentos e redefinição de prioridades que devem ser feitas, em função daquele que deve ser sempre o principal objetivo de qualquer política cultural. Por um lado, a formação e o incentivo aos nossos agentes culturais e, por outro lado, a preservação da nossa cultura. Há, no entanto, algo mais que vos quero dizer sobre isto. É que nos interessam aqui muito mais, bastante mais, os efeitos que ficam nas pessoas que praticam a cultura, nos nossos artistas.
as condições que são dadas às nossas associações, o amparo que é dado à nossa cultura tradicional e genuína. Por isso é que falamos de prossecução e aposta nos nossos quando falamos em sustentabilidade em matéria cultural. Falamos em cultura como algo não exclusivamente público. Falamos em cultura como área onde o privado possa intervir. E, aliás, digo-vos, também por isso escolhemos este local. Porque esta é uma casa de cultura, mas é também uma casa privada. É um investimento de vimaranenses que viram na cultura uma oportunidade de negócio, que pensaram a sustentabilidade do seu investimento antes de avançarem para ele. E por isso estão aqui. E por isso estão aqui hoje, alguns anos envolvidos da inauguração deste Centro de Artes e Espetáculos, de pé, com força, e a passar uma mensagem de que a cultura não tem que ser um domínio exclusivo do público, de que a cultura não tem que ser controlada pelo município, de que a cultura também pode, e aliás deve, ser pensada de forma sustentável. Também aqui há uma coerência quanto à nossa forma de ver a sociedade, envolvendo e conferindo autonomia aos agentes privados. Se na área social eram as IPSS os nossos parceiros, na área cultural será o imenso tecido associativo vimaranense. Mas sem gastar mais dinheiro. Parte do financiamento que é atualmente atribuído à oficina será distribuído pelas associações para apoiar projetos por estas apresentados. Para apoiar projetos por estas apresentados e, sobretudo, que deverão ser por estas executados. Pois é assim que se estimula, em vez de municipalizar, a atividade cultural livre e verdadeiramente independente. Sempre defendemos, aliás, que aquilo que deveria ser mais valorizado na capital da cultura deviam ser precisamente os nossos artistas e criadores. É pena que o não tenha sido. Mas é essencialmente para eles que se dirigirá a política cultural do futuro do município, pois é com a sua atuação que pode haver cultura. Não é com base em fundos comunitários que se atribui sustentabilidade aos equipamentos culturais. É valorizando e promovendo aqueles que já cá estavam antes da capital da cultura, que cá continuarão depois da capital da cultura, que se pode atribuir sustentabilidade, isto é, continuidade a tudo o que aqui se construiu e à movimentação cultural que aqui se sentiu. Terceiro pilar, território. Nesta área destaco essencialmente dois setores diferenciados de intervenção: a sustentabilidade ambiental e o planeamento urbanístico. Uma política de sustentabilidade ambiental é uma preocupação fundamental em tempos de crise, mas também para o relançamento económico das sociedades, porque é simultaneamente poupança e utilização racional dos recursos. Mas poupança energética não se consegue apagando as luzes às nossas freguesias. Essa é uma medida típica de quem, no fundo, não se preocupa com as pessoas, de quem, no fundo, não se pretende aborrecer ou nem tem a capacidade para criar, pensar, imaginar medidas políticas integradas com vista à poupança energética. Pois, meus amigos, eu assumo convosco também aqui um compromisso claro. No próximo outubro, quando se estiver a aproximar o inverno, todas as luzes públicas do Concelho de Guimarães voltarão a estar acesas. Porque me choca que haja vimaranenses de primeira e vimaranenses de segunda. Porque me choca que os agentes políticos não façam o seu trabalho, que é a criação de medidas alternativas de poupança energética, e se limitem ao que é mais fácil, que é apagar as luzes aos nossos concidadãos. Por isso, nós vamos, de facto, devolver a iluminação pública a todas as ruas deste concelho, mas não vamos gastar mais dinheiro em energia. Quero, aliás, assumir perante vós o objetivo de promover a diminuição dos custos da fatura energética do concelho em 20% até 2025. E aqui sim, utilizaremos fundos comunitários disponíveis para este efeito. Porque não é verdade que existam fundos comunitários para atribuir sustentabilidade a equipamentos culturais. Mas já é verdade que existem 52 mil milhões de euros de fundos comunitários na Estratégia 2020
para o apoio, incentivo e financiamento de práticas de reconversão e transição energética. Por isso, tudo faremos para, com criatividade, com iniciativas políticas concretas, como é nossa obrigação, conseguirmos o objetivo da poupança energética sem agredir os nossos cidadãos, sem o fazer da forma mais fácil e que dá menos trabalho, que é apagando as luzes nas nossas freguesias. Ao nível do planeamento urbanístico, a nossa prioridade será a coesão territorial. Unir o concelho, aproximar os polos, desenvolver harmoniosamente todo o território concelhio. E para isso, tal como venho defendendo há pelo menos 8 anos, a prioridade absoluta será para a construção de uma ligação rápida entre a cidade e a Vila das Taipas. Porque não podemos permitir que as cerca de 30 mil pessoas que vivem naquela região sintam as dificuldades que hoje sentem para se deslocar à cidade. Porque temos que procurar salvar o Ave Parque do isolamento rodoviário a que está votado e que é um fator adicional da sua dificuldade de afirmação. Porque para fixarmos a riqueza gerada no nosso concelho, temos que atrair e fazer convergir os fluxos de fruição de consumo, impedindo que se afastem do nosso concelho. Por outro lado, comprometo-me a promover a requalificação dos centros cívicos das nossas vilas. Taipas, Cerzedelo, Ronfe, Ponte, Pevidém, Lordelo e ainda Briteiros e Abação. São polos urbanos cujos centros importa organizar e valorizar. São comunidades a que interessa manifestar que também eles são merecedores do investimento municipal. Através da utilização de uma verba correspondente a 10% do orçamento municipal de um só ano, conseguiremos requalificar todos esses centros cívicos. O que leva a que nos perguntemos se é tão simples como é possível que tenham ficado tantos anos ao abandono. Do ponto de vista da organização administrativa, as juntas de freguesia deste concelho têm que saber que terão em mim um presidente ativo, atento, um parceiro e não um adversário, alguém que será incapaz de discriminar os que são de partidos diferentes. Porque ao fazê-lo, eu não estou a discriminar o autarca e a respectiva junta de freguesia, estou a discriminar a população que ele representa. Por isso daqui quero dar uma palavra muito forte de agradecimento aos nossos presidentes de junta, àqueles que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as arbitrariedades, apesar de todas as violências a que diariamente são sujeitos, como a discriminação e até a desconsideração, nunca abandonaram as suas populações, nunca se esqueceram daqueles que representam, deram sempre o exemplo do que é ser um autarca. Para todos os nossos presidentes de junta, mas muito particularmente para aqueles que agora abandonam as suas funções por força do imperativo legal da limitação de mandatos, peço-vos a todos uma enorme salva de palmas. E o meu compromisso convosco é este. Tudo mudará a partir de outubro. Reunirei mensalmente com os presidentes de junta por território, ouvindo-os, planificando e traçando estratégias numa perspectiva participada de várias freguesias. As juntas de freguesia passarão a funcionar como postos avançados da Câmara Municipal, numa lógica de descentralização de serviços em que a junta de freguesia é o parceiro ideal, assegurando um serviço de proximidade ao cidadão. E é dessa forma que vamos trabalhar, valorizando o autarca, respeitando o autarca, tratando como ele merece, como alguém que está disposto a tudo fazer em prol da sua população. O quarto pilar, educação. A educação tem que ser o eixo central do desenvolvimento de qualquer sociedade, porque o capital humano é um dos nossos ativos mais preciosos. Em matéria de educação, há uma diferença muito clara na visão que tenho de qual o papel que compete ao município, e que é a distinção entre a aparência e a substância. Nesta área, a diferença que pretendo incutir
é que a principal preocupação do município, o verdadeiro papel do município, não seja apenas o de assegurar as condições materiais dos locais de aprendizagem, novas escolas, novos edifícios, até porque nos encontramos já numa fase de relativa suficiência de tudo quanto existe. Mas será antes o da obtenção para os nossos alunos, para os vimaranenses do futuro, de índices educativos de excelência a nível nacional e a nível internacional. Porque educação não é apenas escolas e equipamentos. Educação é substância, é saber. Uma verdadeira política educativa é tentar conferir às nossas crianças e aos nossos jovens os instrumentos para serem melhores que os demais, para serem vencedores no mundo competitivo que terão que enfrentar. Com a adoção do programa a que chamarei Guimarães do Futuro, vou fazer com que esses vimaranenses do futuro se destaquem por serem os mais e melhor preparados, aqueles com maior índice de cultura geral, os que ostentem maior transversalidade no conhecimento, em suma, tornar o nosso concelho num local de ensino de excelência, de educação ao nível do que melhor se pratica na Europa, revertendo completamente os índices crónicos de resultados abaixo das médias nacionais que nos caracterizaram durante décadas. No âmbito deste programa, vamos estabelecer protocolos entre as escolas e o mundo empresarial, entre todas as escolas e não apenas algumas delas, fazendo com que cada vez mais o ensino tenha uma vertente prática, voltado para a criação de ferramentas que tornem os alunos de hoje trabalhadores mais preparados para o mercado de trabalho. Ainda no âmbito deste programa, vamos acompanhar os nossos alunos até à conclusão dos seus estudos, criando bolsas de estudo que discriminem dois fatores essenciais. Por um lado, auxiliando aqueles que queiram prosseguir os seus estudos superiores e não o consigam por comprovadas dificuldades financeiras, acompanhando-os e demonstrando que não será por essa razão que em Guimarães deixarão de perseguir os seus sonhos. Por outro lado, atribuiremos uma bolsa àqueles que sejam os melhores gerados pelo nosso sistema de ensino, passando uma mensagem clara de que se deve premiar o mérito, de que se deve tentar ser melhor, porque podemos ser melhores que os demais, e de que, sobretudo, para a minha Câmara Municipal, o percurso académico de excelência é algo que deve ser premiado, incentivado e devidamente destacado. O quinto e último pilar, o desenvolvimento económico. Para último, deixo aquele que é o principal eixo do meu projeto para Guimarães. Aquela que é a principal marca distintiva do meu programa autárquico. Este é o pilar onde, de forma mais impressiva, mais concreta, mais política, pomos em prática a máxima de que as pessoas estão em primeiro lugar. Guimarães é um concelho industrial, cuja economia assenta por isso no setor secundário. Foi-o nos cortumes, é-o ainda hoje no têxtil, no calçado e nas cutelarias. No concelho de Guimarães trabalha na indústria mais 15% da população do que na média dos concelhos portugueses, o que serve bem para demonstrar o importante peso que este setor tem na economia local. E serve essencialmente para perceber o ridículo que é falar-se na necessidade de reindustrialização num concelho ainda hoje fortemente industrializado como é o nosso. Guimarães é a Manchester do sul da Europa. E essa posição deve-a essencialmente à grande visão dos organizadores da Exposição Industrial de 1884. No entanto, hoje, a Câmara Municipal não respeita este passado e presente industrial do nosso concelho. Vê-o apenas como uma fonte de receita para a autarquia. Aliás, é sabido que a atual Câmara de Guimarães entende que nenhum papel cabe às autarquias em sede de política económica e em sede de captação de novos investimentos. É sabido e é público. É sabido, sobretudo, que nenhuma razão há para que isto possa vir a mudar quando o Partido Socialista apresenta como candidato à Câmara Municipal precisamente aquele que tem sido responsável pela política económica no município há mais de 10 anos esta parte. Por paradoxal que possa parecer, pensa-se hoje na Câmara de Guimarães de forma mais atrasada e desinformada do que se pensava há 129 anos atrás, em 1884, quando os nossos poderes públicos e cívicos
se organizaram para criar uma nova economia local, quando os nossos poderes públicos e cívicos não ficaram de braços cruzados à espera que outros decidissem a sua vida, fizeram-no eles, por sua iniciativa, e conseguiram criar um Conselho Industrial que nos chegou até aos dias de hoje e de que tanto nos orgulhamos. Pelo menos desde 2010, que venho defendendo publicamente e das mais variadas formas que a adoção de medidas políticas de promoção de emprego pela via da captação de novos investimentos devem ser a prioridade do município de Guimarães. Repare-se que Guimarães perdeu população pela primeira vez nos últimos 100 anos. Nos censos relativos aos últimos 10 anos, Guimarães desceu 1% a sua população, perdeu 1.500 habitantes. Mas, por outro lado, a verdade é que municípios vizinhos, como Famalicão e Braga, ganharam população nesse mesmo período e de forma substantiva. E a diferença, meus amigos, não está em diferenças de natalidade. A diferença está em diferenças de políticas. Reparem que Famalicão cresceu nos mesmos 10 anos 5%, aumentou 6.300 habitantes. E Braga, nos mesmos 10 anos, cresceu 11%, aumentou 17.300 habitantes. Enquanto que nós perdemos população. E isto sucedeu porque Guimarães não soube ser atrativa, porque Guimarães não soube ser competitiva, não soube perceber os novos tempos, privilegiou a aparência em detrimento da substância, preocupou-se com o acessório e esqueceu-se do fundamental. A Câmara de Guimarães tem que estar disponível para perder dinheiro, deixando de obter receitas em impostos e taxas e licenças municipais, tendo, por outro lado, uma política competitiva na busca dos investimentos que todos os dias estão disponíveis. E o meu projeto passa pela criação de condições fiscais favoráveis para a captação de novas empresas, pois só as empresas podem gerar emprego, que é a grande prioridade política do próximo Executivo Municipal. Mas este projeto nunca esquece, nem pode, aliás, esquecer, as muitas empresas e empresários que existem já no nosso Conselho, que devem ser igualmente abrangidas pelas medidas que preconizo. E por isso, meus caros amigos, o projeto é bastante simples. Aquilo que proponho é a realização de um contrato de investimento com as nossas empresas, tanto com as empresas que já estejam instaladas, como com as potenciais interessadas em se instalar. Este contrato é um contrato por objetivos, nos termos do qual a empresa já sediada ou que se queira instalar em Guimarães, gozará de benefícios fiscais em função do cumprimento de determinados objetivos considerados essenciais do ponto de vista do desenvolvimento económico e social. Porque nós não queremos beneficiar as empresas e os empresários deste Conselho. Nós queremos dar-lhes incentivos para que nos ajudem a obter os benefícios sociais de que o nosso Conselho precisa. É por isso que eu sou contra uma redução, por si só, cega e sem objetivos de impostos municipais. O que proponho é diferente. O que proponho é um pacto com as empresas do nosso Conselho. Um pacto através do qual o município está disposto a conceder um benefício a essas empresas, mas apenas se elas retribuírem, ajudando-nos no combate ao flagelo do desemprego. Se estas retribuírem, ajudando o país a manter superavitária a balança comercial. Se estas retribuírem, investindo fortemente no nosso Conselho. Por isso, e para vos falar, como tenho falado e tenho procurado fazer, de medidas concretas, através deste contrato de investimento vamos estabelecer um benefício fiscal a que cada empresa ou novo investimento terá direito. E esse benefício será necessariamente diferente, caso a caso, mas será atribuído em função destes indicadores que considero essenciais para pôr as empresas a trabalhar em prol dos nossos objetivos sociais. Será em função dos postos de trabalho criados, em função dos postos de trabalho mantidos, em função do volume de investimento e em função dos índices de exportação anual. Ou seja, o que se pretende não é reduzir o IMI ou a derrama às empresas. Não é apenas dizer, até demagogicamente, que vamos isentar de taxas e licenças todos os novos investimentos. Na futura Câmara de Guimarães haverá, isso sim, reduções no pagamento de impostos ou licenças, ou mesmo isenções, mas em função do contributo que a empresa se predisponha a conceder para a economia local, em função do contributo que a empresa se predisponha a dar para a geração de postos de trabalho e para uma maior harmonia social no nosso Conselho. É desta forma
meus caros amigos, que eu vejo um projeto de verdadeiro desenvolvimento económico e de verdadeiro envolvimento social, com uma Câmara que não se limita a isentar as empresas, mas lhe atribua reduções ou isenções fiscais em função do seu contributo para os nossos objetivos sociais. Esta, meus amigos, é a principal diferença entre a nossa candidatura e a candidatura do Partido Socialista. Nós não queremos uma Câmara capaz de fazer grandes obras e realizações enquanto as pessoas passam por enormes dificuldades. Nós queremos uma Câmara que se ajuste aos tempos que vivemos, que saiba ter o dever, até moral, de ter menos dinheiro do seu lado, se isso significar mais dinheiro do lado das pessoas neste momento de grande dificuldade. Queremos, no fundo, uma Câmara que saiba dar o exemplo, que saiba ter menos para que as pessoas possam ter mais. E é esta a Câmara que Guimarães precisa. Caros amigos, caros vimaranenses, estas são as propostas para o futuro de Guimarães. É por tudo isto que as sociedades precisam de mudança. É por tudo isto que a mudança combate a estagnação e o imobilismo. É por tudo isto que da mudança vem sempre a evolução. É por tudo isto que Guimarães mudará e é já no próximo dia 29 de setembro. Porque queremos deixar de ter coisas para mostrar, queremos começar a ter coisas para viver. Queremos investir no capital humano, apostar na nossa gente, nas pessoas e para as pessoas. Por isso, meus amigos, a opção que temos é muito clara, entre a estagnação e a inovação, entre a continuidade e a mudança, entre o imobilismo e a esperança, entre uma candidatura que deseja apenas a manutenção do poder e uma candidatura empenhada e motivada, disponível para dar tudo de si pela melhoria das condições de vida da sua população. E nós estamos aqui, meus amigos, nós estamos aqui, disponíveis para ser considerados pelos nossos concidadãos, porque consideramos que a Guimarães do futuro precisa de uma nova geração de gestores públicos, mais preparados para gerar recursos do que para gastar recursos, que saibam ter no centro da sua atuação não o seu próprio executivo, o seu legado e as marcas físicas da sua passagem pelo poder, mas as pessoas e as suas necessidades, as pessoas e a sua qualidade de vida, que saibam ter uma política de combate frontal ao centralismo que adoece o nosso país, pugnando pela afirmação do Norte e das suas instituições, mas que não hesite em defender para Guimarães uma posição de absoluta liderança no panorama regional. A equipa que iremos constituir acredita na priorização que deve ser dada aos investimentos públicos que sejam potencialmente reprodutivos. Acredita nas empresas e acredita nos trabalhadores do nosso concelho, naqueles que sempre fizeram de Guimarães um concelho absolutamente notável e na sua capacidade em o continuar a fazer. Caros amigos, hoje é o dia 24 de junho. É o dia em que, há 885 anos atrás, aqui se fundou o nosso país. Dia em que aqui se travou uma batalha que deu origem à nossa pátria e que tem precisamente o nome da casa que hoje nos acolhe. Não pode haver melhor data, não pode haver maior simbologia para nos juntarmos para refundar Guimarães. Temos dias difíceis pela frente, mas isso não nos importa. Temos pedras que nos porão no caminho, mas isso não nos amedronta, porque nós temos a força, nós temos o querer, nós temos a vontade, porque nós sabemos que venceremos as próximas eleições autárquicas. Eu estou disponível para poder ser merecedor dessa confiança. Estou preparado para lidar e liderar um movimento que prepare o nosso concelho para as próximas gerações. Quero contar com todos vós para me ajudarem e para nos ajudarem nesse objetivo, porque são vocês quem determina o vosso próprio futuro. São vocês quem determina o futuro de Guimarães. E eu confio que os vimaranenses farão sempre, a cada momento, aquela que é a melhor escolha para o seu futuro. Eu confio muito nos vimaranenses. E estou certo, estou seguro
que os guimaranenses irão confiar em nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo calor humano que aqui me dedicaram. Muito obrigado. Viva Guimarães! Muito obrigado, Dr. André Coelho Lima. Por aqui se pode perceber porque Guimarães não pode perder esta oportunidade. Por aqui se pode perceber porque Guimarães tem que mudar. Por aqui se percebe porque Guimarães vai mesmo mudar.